Olá, traders. Eu sou o Michael. Eu trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy. Foi tão bom estar com vocês no Brasil, a semana retrasada, e agora estou de volta em casa finalmente, né? E parando de viagem um pouquinho, pelo menos o Marcelo está viajando, está na Holanda atualmente e puxa, ele está viajando, é por isso que nós chamamos ele do trader viajante, né? E eu daqui a uma outra semana eu vou estar viajando também. Quem sabe eu vou filmar esta retrospectiva, não nessa próxima semana, mas na outra da cidade de Nova York, né? Outro destino exótico, mas como você pode ver, eu prefiro aqui a paisagem rural. Mas notícias do mercado dos Estados Unidos, para começar pela primeira vez em uma década, corporações estão gastando mais em recompras de ações do que elas investem no futuro, investem no seu próprio negócio, né? E sinaliza uma diferença no pensamento e diferença em condições econômicas. Estão pensando que, poxa, é a hora de realmente investir dessa outra forma na nossa empresa, né? Durante o primeiro semestre de 2018, as empresas do índice S&P 500 recompensaram acionistas com 384 bilhões de dólares em recompras. Quer dizer, as empresas pagaram para recomprar as suas próprias ações. Você pode estudar o que isso realmente significa, a razão por que eles estão fazendo isso, mas é um movimento significante, né? Essas recompras já são projetadas a ultrapassar $1 trilhão em 2018. A maior parte do crescimento dos gastos comerciais nos Estados Unidos, como recompras de ações, é respondida pelas maiores empresas dos Estados Unidos. 79% do crescimento em gasto de capital das empresas do S&P 500 veio de só 10 empresas somente. Os insiders venderam, insiders são as pessoas de dentro dessas empresas, né? Os insiders venderam 10,3 bilhões de dólares em ações em agosto, maior monto desde novembro de 2017. Quer dizer que esse movimento está continuando, está até aumentando, quem sabe. Empresas dos Estados Unidos repatriaram 169,5 bilhões de dólares em lucros estrangeiros no segundo trimestre. Quer dizer que eles tinham dinheiro, que eles tinham ganho no exterior, só que custava mais de repatriar, de trazer esse dinheiro de volta para os Estados Unidos para reinvestir na sua empresa do que deixar lá no exterior, entendeu? Mas agora isso é mais do que em períodos recentes, esta repatriação, mas devido à política econômica do presidente Trump, agora tem aumentado a possibilidade que eles veem que é melhor retrazer esse dinheiro e ser investido de volta nas suas próprias empresas dentro do país. Essa repatriação é mais do que em períodos recentes, mas é um declínio dos 294,9 bilhões de dólares repatriados no primeiro trimestre. Quer dizer que esse movimento está em declínio, só que ainda é significante, é muito. Isso acontece só 3 meses depois que o Congresso aprovou uma ampla revisão de impostos corporativos. Na quinta-feira, o Dow Jones e o S&P 500 alcançaram novos recordes de todos os tempos. E qual é a notícia nova, né? Está sempre acontecendo assim. Sexta-feira, hoje, novos recordes. Índices norte-americanos ficaram maiores pela semana. Dow subiu mais de 2%, ficou em 26.700 e trocado. S&P 500 subiu quase 1%, está agora em 2.930 e tal. O Nasdaq, infelizmente, baixou só um pouquinho, mas ficou quase nível, só baixou 0,06%, está agora em 8.005. Mercados europeus são mais altos para a semana. Índice de Paris, SAC
40 subiu 2,6%. Mercados latino-americanos são misturados para a semana, enquanto o Bovespa do Brasil subiu 5,4%. Índice da Colômbia, o COCAP, baixou 0,6%. Mercados asiáticos são misturados para a semana. Índice da China subiu 4,3% e da Índia baixou 3,4%. Então, misturados, né? Zaif, do Japão, sabe que Zaif é uma bolsa de criptografia, né? De troca de criptomoedas, criptografia não, criptomoedas, e ficou hackeada nessa semana. Poxa, então, você acha que criptomoeda é segura? Não, talvez a criação de criptomoeda é segura, mas essas bolsas, o bolso, né, onde você mantém a sua criptomoeda, porque não é físico, não é dinheiro físico, né? É digital. Então você tem que manter dentro de um computador, dentro de um servidor, de algum lugar onde todo mundo reconhece que esse pertence a você. Isso sim pode ser hackeado e vai continuar a ser. Perto de Bitcoin e outras moedas digitais, agora é estimada em cerca de 60 milhões de dólares. Bitcoin mais alta para a semana, em pouco mais de 4%, subiu de 6.447 para agora 6.708 dólares cada Bitcoin. Muito abaixo dos seus altos no ano passado. A renda familiar média dos Estados Unidos finalmente retornou aos níveis de 2007, quer dizer que desde a crise de 2008 e 2009 ainda não tem retornado a esse mesmo nível de 61 mil dólares 372. Isso é anual, não é mensal não. Contraste com o patrimônio líquido familiar dos Estados Unidos, que recentemente ultrapassou a marca de 100 trilhões de dólares pela primeira vez. Quer dizer que as posses, né, pertences das famílias dos Estados Unidos, agora cerca de 50% maior do que na alta cíclica de uma década atrás. O ritmo de crescimento do patrimônio da família dos Estados Unidos em comparação com a renda não é sustentável. Quer dizer que com esse dinheiro fácil da Reserva Federal, né, e as taxas de juros bem baixas, né, e dinheiro sendo injetado na economia para sair dessa crise de 2008, só agora que estão saindo dessa política de dinheiro fácil, né? Isso tem causado o quê? Muito empréstimo para poder comprar mais coisas, né? E logo, então, agora está aumentando dívida e pessoas estão comprando coisas mais do que, quer dizer, o aumento no seu patrimônio é muito mais do que o aumento na sua renda. Interessante isso é insustentável. Agora, logo isso vai acontecer, vai ter que ter um ajuste para baixo em ações, imóveis e todos esses posses. Banco da Inglaterra e Banco Central Europeu deixaram taxas de juros inalteradas, enquanto os Estados Unidos está aumentando, agora na Europa está mantendo inalterada. Essa recuperação ainda não tem persistido tanto na Europa quanto na América do Norte. Banco Central Europeu disse que ele projeta que as taxas permaneçam nos níveis atuais até o verão de 2019. Irá deixar o dólar americano mais forte para um tempo, né? Rupia da Índia caiu ainda mais na segunda-feira, apesar dos esforços do governo. Este ano caiu mais de 13% contra os Estados Unidos, o dólar dos Estados Unidos, o que está estimulando a inflação na economia que mais cresce no mundo, né? Na Índia, com 8,2% de crescimento no trimestre. Isso não é anual, no trimestre mais recente. O Banco do Japão está mantendo taxas de juros muito baixas em 0,1%. Diz que vai comprar cerca de 712 bilhões de dólares em títulos do governo cada ano. A inflação japonesa agora está abaixo de 1%. Que bom, a inflação está abaixo de 1%. Quer dizer que o crescimento da economia está lento, está quase que parado, né? E eles estão querendo estimular um pouco mais. O presidente do Banco Comunitário Europeu, Mario Draghi,
aconselhou os governos da zona do euro a fortalecer o setor bancário da região. Como é que vamos fazer isso? Isso inclui a criação de um plano de seguro comum entre os países para depósitos bancários, né? Se vai ter o fluxo livre de dinheiro entre os países, então vai ter que ter uma política em comum sobre esses depósitos, né? Algumas empresas dos Estados Unidos esperam começar a entregar gás natural liquefeito a quem? A Alemanha em 4 anos. A Alemanha está comprando a maior parte do seu gás de onde? Da Rússia, né? Tá vendo a política por trás disso? Isso diz o vice-secretário da Energia dos Estados Unidos, Dan Brouillette, quer dizer que ele está anunciando, né? Isso está quase que desafiando a Rússia, né? Está sendo relatado que o estado norte-americano de Dakota do Norte sozinho produz mais petróleo que a Venezuela inteira. Isso demonstra como os Estados Unidos está se tornando líder global em produção de petróleo. Enquanto isso, o presidente da Venezuela, Maduro, foi a um restaurante na Turquia de um famoso Salt Bay. Não conhece esse cara, aparentemente é um açougueiro, né? Enquanto o país dele está morrendo de fome, esse ditador está... ditador. Democraticamente elegido presidente está viajando pelo mundo e comendo nos lugares mais famosos e mais caros, enquanto a maior parte das pessoas, dos cidadãos do seu país estão morrendo de fome. A maior parte dessas pessoas, em média, em média, as pessoas, todo venezuelano tem perdido 11 quilos neste ano passado, devido à falta de comida. Petróleo bruto nos Estados Unidos saltou esta semana a mais de 2,7%, agora está em $71,18 por barril. International Brent agora esta semana, enquanto o petróleo dos Estados Unidos subiu 2,7%, internacional só subiu 0,66%, agora está em 78, quase $79 por barril. Metais preciosos mais altos por semana, mas não por muito. O ouro subiu 0,2%, agora está em 11,97 por onça. Prata subiu 1,7%. Todas as semanas está baixando. Agora está chegando alguma fase, quem sabe agora está começando a subida, né? Agora está em $14,41 por onça. Quem sabe é a hora de comprar, quem sabe, né? Agora, Reserva Federal de Atlanta, né, o Banco Central dos Estados Unidos, mas o banco regional, muito influenciador, agora prevê que a economia dos Estados Unidos esteja se expandindo a uma taxa anualizada de 3,8%, que são boas notícias, só que é bem abaixo das estimativas anteriores. O sentimento do consumidor dos Estados Unidos subiu muito em setembro, agora está no segundo maior nível desde 2004. Muito, né? O primeiro maior nível ficou só em março desse ano. Enquanto isso, o produto interno bruto do segundo trimestre dos Estados Unidos atingiu a maior taxa de crescimento trimestral desde 2014. Aliados do presidente da Argentina, Macri, confiam em que umas medidas para melhorar a economia vão agradar o Fundo Monetário Internacional e também acalmar os investidores após a queda da moeda. São planos de austeridade e de eliminar o déficit primário no próximo ano. Dá para eliminar o déficit primário no próximo ano? Parabéns à Argentina. Tomara que queria que isso fosse feito em alguns outros países que gostam de ter déficit. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Desde o mesmo período no ano passado, tem baixado 3,7%, quer dizer, o PIB da Argentina contraiu mais de 4% agora no segundo trimestre de 2018. E ainda assim, essas medidas de austeridade podem eliminar déficit primário. Caramba, muito, muito bom, parabéns. Desde o mesmo período no ano passado, foi abaixado 3,9% em relação ao trimestre anterior. Isso junto com uma seca. Quando chove, cai tempestade, né? Uma seca no início de 2018 atingiu a produção de soja e milho, que representa uma grande parte das exportações.
A economia da África do Sul também encolheu pelos últimos 2 trimestres consecutivos. Confiança comercial na África do Sul caiu para níveis vistos sobre o presidente Zuma, que renunciou sua carga em fevereiro de 2018. A economia holandesa deverá crescer por 2,6% em 2019. Superávit orçamentário do governo holandês aumentará para 1% do PIB. Holanda tem uma das economias que mais crescem na União Europeia. Acredite em orçamento equilibrado. Queria que outros governos também acreditassem nesse orçamento equilibrado. Imagine, quer dizer, vamos não gastar o dinheiro que não temos, entendeu? Você pode viver de cartão de crédito só por uma porção de tempo. Depois chega um momento que a casa de baralho cai. Né? Quais os países que poderão resistir na próxima crise? O que você acha? Que vai ser países de orçamento equilibrado ou países endividados? Né? Holanda e Alemanha preferem equilibrado. Quem sabe que eu vou me mudar para a Holanda, que eu sou de descendência holandês, né? Não falo holandês. Tomara que falam inglês ou português por aí, né? Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, rejeitou os esforços do Parlamento Europeu para impor sanções na Hungria, meio a acusações de corrupção. Imagine corrupção no governo, né? Abusos de direitos humanos e autoritarismo. Diz que ele tem o direito de proibir migrantes a saírem do país. Imagine, você está dentro de um país, você não está gostando mais, você quer sair para lugares melhores e está proibido. Difícil é encontrar país que aceita, né, a sua entrada, mas ainda assim você está sendo proibido de sair do seu próprio país. Imagine, né? Uma barreira ali. Christine Ford é uma professora universitária da Califórnia, dos Estados Unidos. Ela tem agora, essa semana, feito alegações públicas contra o candidato do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Brett Kavanaugh, e ela diz que o candidato abusou sexualmente nos anos 80, quando ela teve 17 anos. Por que ela não falou nada antes, né? Quando ele teve outras cargas no governo? O presidente do Comitê Judiciário no Senado, o senador Grassley, disse que o voto de confirmação acontecerá depois que o comitê ouvir o testemunho da professora Ford. Só que ela está agora dizendo que não sei se eu vou testificar ou não. Será que isso é sério ou não? Né? Essa acusação é verdadeira ou não? Né? Não tenho dúvidas. Se é sério, então é sério, mas tem muita dúvida sobre isso, muita coisa que dá sobre a história dela. O candidato presidencial à extrema-direita brasileira, Jair Bolsonaro, está solidamente na frente antes das eleições de 7 de outubro, isso seguindo seu esfaqueamento quase fatal. Candidato do PT, Fernando Haddad, em segundo lugar. Provavelmente as eleições vão para segundo turno, mas vocês já sabem disso, né? Tesla tem lutado para aumentar a produção do seu carro elétrico modelo 3. Problemas de entrega. Né? Executivo Elon Musk agora admite que está tendo problemas na entrega desses veículos aos clientes. Mais outra vez, né? Quando chove, cai tempestade, que ele não consegue ouvir notícias boas, parece, sobre esse carro. Aston Martin agora projeta o preço das suas ações entre 23 e 30 dólares por ação na oferta pública inicial, que acontecerá em breve. Isso daria ao fabricante de carros de luxo uma avaliação implícita de até 6,7 bilhões de dólares. É um processo corporativo incomum. A batalha pela compra da empresa Sky, TV por assinatura no Reino Unido, que vai ser leiloada. Quer comprar? Dá uma lance aí, né? Após 21 meses de disputa, ambas, a 21st Century Fox e Comcast, as duas empresas que estão querendo comprar, essas duas empresas têm lances, e Comcast, por enquanto, tem maior lance em 34 bilhões de dólares.
esse é o tanto para comprar, eu acho que eu vou deixar que eles façam então. Ações da empresa canadense de maconha, Tilray, aumentaram 38% na quarta-feira, atingiu um valor de mercado de 20 bilhões de dólares. A maconha se tornará legal no Canadá no próximo mês. Quem sabe esse problema de imigração agora vai ser redirecionado para o Canadá, vai ser o destino preferido, né? Para as pessoas que, o negócio tá legal aí, né? Emirates, a linha aérea do Golfo Pérsico, procura assumir outra linha na região, só que não rentável. Etihad confia que vai tornar essa linha rentável, né? Esse movimento que criaria o maior operador do mundo, contando o número de passageiros. Estados Unidos aplicará uma nova rodada de tarifas, não tem cessão de bala. Aí realmente está baleando, rodada de tarifas na próxima semana sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. China retaliará com tarifas de 60 bilhões de dólares. Imagine, né? Uma bala, vem bomba de 200 toneladas e China retalia com a bomba de 60 toneladas só. Só que não é fim da história não. A China também pode restringir a exportação de produtos, matérias-primas e também componentes essenciais para cadeias de suprimentos de fabricação dos Estados Unidos. Não dá bobo não ele. Então, e a China também, ela tem o poder de reduzir o valor da sua moeda, né? E isso faz que os produtos sejam mais baratos, mas isso não vai poder ir para sempre. Agora o Canadá está pronto para oferecer aos Estados Unidos acesso limitado ao mercado de laticínios canadense. Isto é uma concessão em negociações para reformar o acordo de comércio do NAFTA. Sabe o que é NAFTA, né? Acordo norte-americano de comércio livre. Agora o Trump e presidente de México têm chegado a um acordo e está tudo legal e amigo entre eles, mas agora o Canadá está sendo deixado aí no frio. Só que agora o Canadá está dizendo, tá bom, a gente vai jogar bola também. Tarifa canadense atual é de 270% sobre laticínios dos Estados Unidos. Não parece comércio livre não, né? Sob nova parceria, Google integrará seu sistema operacional Android em carros. Aonde você pode fugir de Google? Agora nem no seu carro, né? Vai integrar seu sistema operacional Android em carros a partir de 2021, né? Em veículos produzidos pela Renault, Nissan e Mitsubishi. Audi, o carro revelou seu veículo utilitário esportivo de médio porte e-tron, que é um elétrico, serão disponíveis nos Estados Unidos no próximo ano a um preço inicial de somente, preço em oferta, $75.800 né? Antes de um crédito fiscal de $7.500. Espera-se obter autonomia de 475 km com bateria cheia. A fabricante europeia de ferrovias Alstom lançou o primeiro trem do mundo de células, movido a células de hidrogênio. O nome do trem é Coradia Ilint. Se relembra disso que vai ter na prova, né? Coradia Ilint. Vai entrar em serviço comercial na Alemanha esta semana. Tem autonomia de cerca de 1.000 km num único tanque de hidrogênio. Parece bom, não parece, né? Mas eu acredito que eu tenho ouvido que esse combustível hidrogênio realmente é super seguro. Amazon, loja online, planeja lançar mais 8 novos dispositivos Alexa. Onde podemos fugir de Google, de Alexa, que tá escutando, a Alexa está escutando, né, toda a conversa na sua casa. São dispositivos facilmente conectáveis ao assistente a comando a voz, inclui um micro-ondas, em vez de agora bater para programar micro-ondas, vai dizer, micro-ondas, faça pipoca, você mete pipoca aí,
e vai parar em vez de queimar pipoca, vai ser, quem sabe, né? Essa inteligência artificial tem que ser inteligente, né? Vai ser também facilmente conectável a Alexa, amplificador, receptor, subwoofer e gadget no carro. Tá, isso está em conjunção com o Google, com certeza. Também considerando a Amazon.com, não quer ser somente loja online, mas 3.000 lojas, 100 encarregados de caixa. Será a maior cadeia de lojas assim, né? Nos Estados Unidos é bastante popular. Isso, você vai para a caixa, em vez da loja empregar outro encarregado de caixa, né? Que você vai e passa seus próprios produtos, suas próprias compras no scanner, mete na sacola você mesmo e aperta no botão na tela e você mesmo paga e não tem encarregado de caixa. Tem fiscal que está olhando, né? Você não saia sem pagar. Mesma coisa no posto de gasolina nos Estados Unidos é assim. Você bombia né, você abastece seu próprio gasolina e você paga mesmo na bomba, né? Sem ter que entrar, ninguém tem que mexer, isso é automático, você não pode fugir sem pagar, porque a câmera está aí e tá de olho, né? E, então, não pensa em fugir dessa coisa, não. Mas é interessante isso. Reduz os custos, as despesas da empresa. O Fundo Soberano da Arábia Saudita concordou em investir mais de $1 bilhão na empresa Lucid, que é um potencial concorrente da Tesla e planeja vender carros elétricos até 2020. Enquanto isso, Musk, executivo da Tesla, que está passando por problemões, divulgou que os sauditas tinham comprado uma participação de quase 5% em Tesla. Então, eles estão jogando em ambos os lados do campo, né? Principais tempestades agora: furacão Florence, que atingiu residentes dos estados carolinos dos Estados Unidos, 1 milhão de residentes. Esse aqui é a Carolina do Sul, tá vendo, né? É um lugar muito lindo e graças a Deus pelo menos essa parte aqui não foi atingida. Tive que fugir dessa viagem a Brasil para chegar em casa, me defender em minha casa contra esse furacão, mas não chegou a vir para cá, só com um pouquinho de chuva que realmente a gente precisava, um pouquinho de vento, mas muita gente ainda afetados nas costas. Custo dos danos do furacão Florence entre 17 bilhões e talvez vai chegar até 22 bilhões de dólares. Muito, mas muito dinheiro. Perda antecipada à economia devido ao impacto à produção é de 1 bilhão de dólares ou até 2 bilhões de dólares. Isso atinge cerca de 0,2% da PIB dos Estados Unidos. Super tufão também. O Mangkhut atingiu a China em Guangdong, que é a província mais populosa do país, com mais de 100 milhões de habitantes. Isso depois de também atingir Hong Kong e também as Filipinas. Os jogos de azar foram interrompidos em Macau, mas os cassinos agora estão abertos, então você pode ir lá e começar o seu jogo. Sabia que Macau era território português e ainda ali tem assim documentos legais e tudo tá feito em português. Interessante isso, né? Só que a maioria da população fala chinês, que eu não tenho noção. Então não vou jogar meu dinheiro no cassino ali. O ministério, em nenhum lugar, né? Isso é outro assunto, né? O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia enviou uma carta de protesto à Venezuela depois que soldados do exército de Venezuela atravessaram a fronteira para território colombiano na semana passada e detiveram 3 cidadãos colombianos. O que o exército de Venezuela está fazendo com o cidadão colombiano? Não sei, mas pelo menos o Ministério de Colômbia está protestando, né? Devidamente, né? Secretário dos Estados Unidos, o nome dele é Mike Pompeo, ele diz que negociações sobre desnuclearização com a Coreia do Norte devem ter encerramento até janeiro de 2021. Lehman Brothers, que é o quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos,
antes de declarar falência, já passaram-se 10 anos. Já fez esse tanto de tempo? Poxa, apesar de esforços do governo da Alemanha para controlar a imigração, 400 pessoas chegam todos os dias. Essas pessoas são atraídas pela disponibilidade de empregos e altos padrões de vida, mas é claro que sim, né? O secretário da Força Aérea dos Estados Unidos está dizendo que essa força espacial de Trump planejada que vai custar quase 13 bilhões de dólares em seus primeiros 5 anos. Mas peraí, 13 bilhões de dólares em 5 anos, realmente isso não ultrapassa 2,25 bilhões de dólares em cada ano? Eu acho que para uma força armada inteira, não é muita coisa isso não, né? Eu me relembro de tipo um avião da Força Aérea custando quase esse tanto, né? Mais de 1 bilhão de dólares. Então, eu acho que ele não tem nem nada em que reclamar, né? Ele está pensando, mas esse dinheiro vai para outro canto, né? É a Força Espacial, não sei. Mas vamos ficar de olho, né? E última coisa, você quer ser astronauta? Agora você pode mesmo, né? Qualquer pessoa pode ser, você só tem que lançar a grana, né? Algumas oncinhas. SpaceX disse que Yusaku Maezawa será isso é um nome japonês, né? O Yusaku Maezawa será o seu primeiro turista espacial, um bilionário japonês. Ele comprou um voo a bordo do Big Falcon Rocket, foguete da empresa que agora ainda está em desenvolvimento. Você quer comprar passagem num foguete que ainda não foi, né, construído e não será pronta até 2032, né? Esse turismo seria um voo por volta da Lua. Logo, em breve, 2032, e eu acho que eu vou esperar o preço baixar, ainda não sei quanto que foi o preço, mas acredito que foi um pouco mais de um desses veículos elétricos de 75 mil dólares. Cara, eu tenho lugar melhor para gastar meu dinheiro, né? Mas se ele gostar, tudo bem, mas bate umas fotos e envia para mim que eu quero ver essa lua mais por perto, seria muito legal. Quem sabe um dia a gente vai colonizar a Lua e a gente vai poder fazer. Se tiver internet, pelo menos por aí, se laptop funcionar por aí, a gente vai poder fazer o trading ainda desde lá, né? Vai ser muito legal. Até semana que vem. Boa sorte.